Alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Boa noite, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. Boa, Edinaldo, a notícia do fim de semana foi o não treino de sábado, né? Por quê? Porque na sexta os atletas treinaram normalmente, na quinta também, na quarta, na reapresentação, teve treino normal e a programação original estava prevendo o quê? Domingo de descanso para os jogadores e o sábado de treinamento matinal, reapresentação marcada para hoje pela manhã. No domingo não tinha atividade Domingo, não, o pessoal da comunicação me passou que não estava nada marcado porque seria folga. Só que sábado, já com todo o material de treino pela manhã no Arruda, no gramado do José do Rego Maciel, todo o material de treino, campo reduzido, as barras do meio campo, colete, cone, tudo, já estava lá no campo. Jogadores, inclusive alguns familiares, algumas crianças, filhos de jogadores, já estavam no Arruda para observar o treinamento. Os jogadores se reuniram antes da movimentação e decidiram fazer greve no sábado. Sábado pela manhã, o treino foi cancelado de última hora, porque os jogadores decidiram entre eles que acontecesse isso. A diretoria do Santa foi surpreendida. O presidente teve que, às pressas, ir conversar com algumas das lideranças do elenco. Nos bastidores se fala que o presidente chegou a dizer o seguinte: olha, eu fiz uma folha maior do que a que eu podia, porque vocês sabem bem que o pessoal da SAF me autorizou a isso. E se for para conseguir pagar em dia, fazendo uma conta matemática aqui, teria que sair uns 10 atletas do elenco. Saindo uns 10, numa média de 40 mil reais mês por salário, por 30 mil, 35, 40, uma economia de 300, 400 mil por mês. Ele aventou essa possibilidade? Não, ele falou que seria uma matemática. Na matemática básica seria, olha... Deu um exemplo, né? Eu só conseguiria pagar em dia tudo do elenco se eu tivesse 10 jogadores a menos no elenco. Ou seja, 400 mil a menos de folha, aproximadamente 300, 400 mil a menos. Ele chegou a conversar isso, se predispôs a tentar resolver essa situação ainda essa semana. E hoje, claro, em um certo clima de suspense por todo mundo. E aí, vai ter? Não ter treino, né? Exato, mas teve. O treino aconteceu dentro da normalidade, aconteceu o treinamento. E o Bruno tá tendo que se virar aí para resolver o que o Santa tem de atrasado. Atualizando o que é que o Santa tem de atrasado hoje. Funcionários e administrativo, que foi uma grita do elenco. O elenco pediu várias vezes. Aí são vários meses, né? Funcionários? Não. Funcionários e administrativo. O Santa pagou abril na semana passada. Ok. Ficou em dia? Não. Porque o quinto dia útil de junho foi sexta, dia 5. Fica um atrasado. Ou seja, o Santa agora já está em atraso alguns dias com o seu quadro de funcionários e administrativo. Por quê? O prazo máximo para pagamento em dia seria sexta-feira passada e o Santa havia pago só o mês anterior, abril. Ou seja, maio já tem alguns dias em atraso. Base, aí é a situação mais difícil. 4 meses. O ano, 4 meses de atraso. Quase um semestre. Exato. Aí o Santa vai ter aí que se virar para pelo menos pagar metade essa semana do que deve para os funcionários da base. Elenco profissional. O Eurico, aqui mesmo no Fórum Esportivo da semana passada, de segunda-feira, ele chegou a dizer o seguinte: olha, a gente tá sustentando, tem jogador que sofre mais, tem jogador que sofre menos. A grita do Eurico foi mais para focar em funcionários, que tem mais dificuldades quando se atrasa. E o Eurico falou: olha, CLT eles pagaram, entrou, tá em dia agora. Na segunda passada tava em dia CLT, porque o Santa pagou antes do jogo da Ferroviária. Só que tem um problema. CLT se paga até o quinto dia útil do mês posterior. Ou seja, CLT de maio tá igual à situação dos funcionários e administrativos, alguns dias em atraso. CLT de maio. Imagem, 3 meses. Aí são 3 meses. 3 meses de imagem vai para 4 no dia 20 desse mês de junho. Porque aí a imagem de maio vai vencer. Essa é a situação atual. É bom lembrar que o que também incomoda muito os remanescentes, que são cerca de 9 no atual elenco. 9 a gente tá falando aí de 1/3 do elenco do técnico Cristiano de Souza, principalmente depois das saídas de Patrick de Regis, de Israel e de Wagner Balotelli. Mas de remanescentes, o Santa ainda tem que pagar 13º e férias dessa situação 2025 de alguns remanescentes. Então, por essas situações que eu acabei de citar, o sábado não teve treinamento, o fim de semana foi todo aberto, livre para os jogadores, e hoje se reapresentaram e treinaram normalmente. Fica a expectativa de que na semana, no decorrer da semana, o Bruno consiga
quitar algumas situações para o Santa viajar a Santa Catarina. A viagem deve acontecer quinta, tá faltando só essa confirmação da logística, mas deve acontecer quinta viagem com tudo em paz, assim, acredito eu. Rapaz, agora você vê o seguinte, o Santa Cruz ainda tem muita sorte, porque tem atletas que não devem estar recebendo os depósitos do FGTS e, até onde eu sei, com a nova lei geral dos esportes, 3 meses de não depositar o valor do FGTS, você pode já reivindicar uma rescisão contratual de forma unilateral. Porque os clubes pecam muito nisso, né, cara? Esquecem de depositar o FGTS, que é uma coisa que está na lei. E essa condição agora de 3 meses no máximo, poderia ter aí um monte de jogador pedindo rescisão, né? Às vezes eu acho que não é nem esquece, viu, Reinaldo? Às vezes é o seguinte, olha, e o FGTS? Meu amigo, vamos pagar a carteira do cara, porque é o seguinte, o FGTS do atleta é equivalente a 8% do valor da carteira. Por exemplo, jogador que ganha 50 mil reais. 50 mil reais. 20 de imagem, 30 de carteira. 8% de 30 dá quase 3 mil. Né? A gente tá falando de quase 3 mil. Esse era o valor que o Santos deveria depositar no contrato desse atleta FGTS. Aí na somatória, no bolo todo, você vai ver o elenco inteiro, é mais uma outra mini folha de FGTS. E às vezes o clube, ele empurra com a barriga porque não tem. Vai ter que decidir onde vai colocar dinheiro, né? É uma situação terrível, né, rapaz? A situação do Santa Cruz. Por isso que é tão importante, desculpa, Edinaldo, por isso que é tão importante folhas de pagamento de elenco condizentes com o que o clube pode pagar, contabilizando o 13º férias e da FGTS. Mas aí fica inevitável, Igor e ouvintes da Rádio Jornal, não criticar o presidente Bruno Rodrigues. Porque ele se deixou levar de uma maneira tão intensa com os, entre aspas, investidores da Cobra Coral Participações, que tudo que os caras mandavam ele fazer, ele fazia. Meio que foi enrolado por picaretas, né? Mas não, pô, meu Deus do céu, o erro foi esse também, né? Um dos erros. Não, contrata fulano, vai ganhar, sei lá, 100, 150. Aquele goleiro do Santa Cruz ainda está lá, não? Aquele contrato não existe, pô. Ele ainda está lá, não? Não, ele entrou na justiça, né? Entrou na justiça. Entrou na justiça. Com rescisão CNRD. O Ariel foi pela FIFA, ele foi pela CNRD. E todos reclamando de todos esses atrasos de pagamentos e tudo mais. Cobrando 7 milhões. O ordenado dele era bem considerável, né? Era um contrato até o fim de 27, um contrato de 3 anos aproximadamente, com um salário de 120 mil mês. Pois é, cara. Então o presidente se deixou levar pelas promessas daquela SAF, ou pelo menos daqueles que queriam institucionalizar uma SAF dentro do Santa Cruz, e aí? Esse contrato Felipe Alves, Edinaldo, eu tenho muito menos experiência que você, que muitos que estão nos escutando agora, e no futebol, mas pra mim tá top 3 dos contratos que eu já vi na minha vida, mais absurdos, mais irreais que eu já vi na minha vida. Eu costumo dizer que isso é uma aposentadoria, não é um contrato, né? É porque o cara veio pra cá com 37. O cara faz um contrato 3 anos, se depara com 120 com um contrato mil de 3 anos, com 30 aí... 37 anos, pelo amor de 120 Deus. Mil mês, e outra, ele não tava jogando a Série A, não, ele não tava agarrando a Série A e saiu direto da A pra Série C pra D, né? Pra defender o Santa, não, ele tava no Noroeste, então um jogador que tava num time que jogou a Série D, então, é um contrato tão absurdo, que eu ainda não acredito como é que convenceram o Bruno a assinar essa desgraça desse contrato. Os caras ainda cobram aqueles 8 mil reais. 8 milhões. 8 milhões, aliás. Vocês me fizeram pagar de jogador X, Y, D, não sei lá o quê, tanto valor. Vou descontar desse dinheiro, pô. Mas aí seria o seguinte, Ed. Aí viraria uma batalha jurídica. Batalha jurídica, daqui que a justiça definisse, o Santa já perdeu o trem passando de outros investidores. E é isso que o Bruno Rodrigues chegou a dizer que queria fazer. Olha, entrar na justiça vai ser ruim pro clube, vai ser ruim pros investidores que vão demorar a receber o dinheiro deles. O ideal é, amistosamente, assina a rescisão lá, assina a saída do Grupo Cobra Coral Participações, eles seguem a vida deles, o Santa segue a vida dele com os novos investidores que vão pagar esses 8 milhões pro Grupo Cobra Coral Participações, mesmo? É o que o Bruno tá dizendo, vão pagar, à vista. E ainda vão aportar no Santa um valor inicial do valor previsto para que o Santa atualize tudo. FGTS, 13º e férias do ano passado dos remanescentes, salário CLT, salário de imagem, funcionários e base. Essa é a esperança de Bruno. Só que
A cada dia que passa, a insatisfação aumenta no elenco. Incluindo os 8 milhões da Cobra Coral Participações, Sim. essa grana aí para você liquidar tudo, Vai dar uns vai 15. para uns 15 milhões. 15 milhões, acho. 15 milhões. Talvez um pouco presidente- menos, talvez um o pouco menos. presidente acredita piamente que isso vai ser feito. Eu tenho minhas dúvidas. Pois é, interessante você ter levantado essa questão da SAF, do quanto vai demorar, se não vai, se vai, porque a gente vai escutar o advogado do Santa, o doutor Lucas Cavalcante, falando se ele acredita que a SAF ela se resolve nessa troca de investidores ainda esse ano. Sim, eu acho que eu prefiro sempre olhar o copo meio cheio do que meio vazio. Então, que bom que a gente teve todo o cuidado, todas as cautelas, todas as garantias, todos os formatos jurídicos, enfim, a segurança para qualquer ajuste para melhor para o clube. Então, acho que o clube que ganha, a gente começou a negociar o clube eu estava sem divisão, então a gente não tinha nem a perspectiva de divisão. Hoje a gente tem um clube estabilizado na Série C, brigando aí pela Série B. Então, até isso é bom para o clube. Então, é salutar que a gente tem uma posição melhor até hoje do que tinha no momento. Então, acho que quem ganha é o clube, a maturidade negocial do clube, o ativo do clube valorizou. Então, acho que isso é bom para o Santa Cruz. Com um esforço grande aqui de todos os atores que estavam envolvidos nessa jornada, né? Então, mas a expectativa, sim, é que dê andamento e a gente consiga concluir. A gente tem literalmente reuniões diárias sobre o tema. Hoje mesmo terei outra com grupos de investidores, então a gente tem tido um trabalho cotidiano para acelerar e deixar o negócio pronto para poder avançar o mais rápido possível. Então, a ideia é que tenha formatos que até antecipem esse fechamento, talvez algo que pense em solução em conjunta de curto prazo para construir soluções que funcionem de forma coletiva, com uma futura SAF, enquanto se fecha o modelo e se fecha os formatos. Mas eu acho que a gente já passou por uma grande etapa, e quando o clube avança bem em outras frentes, como principalmente no futebol, ajuda para a SAF caminhar e deixar mais confortável. Então, a expectativa sim é que a gente acelere e consiga ter isso bem encaminhado. Pronto, então o advogado do Santos, doutor Lucas Cavalcante, está otimista que essa situação da SAF ela caminhe mais rapidamente, principalmente agora, depois que o grupo Cobra Coral Participações assinar a saída da operação para que o novo grupo da Cole Capital assuma. Agora, não houve ainda nenhum contato direto mesmo com essas propostas do presidente do Santa Cruz, com esse pessoal da nova SAF, não é isso? Ou houve contatos assim mais aproximados? De Bruno Rodrigues? Sim. Teve contato, o pessoal inclusive viu o jogo do Santa Não, com a digo, Ferroviária nesses aqui. últimos dias, depois da informação que ele queria Não, aí resolver ele o problema em 30 dias. aí ele tal. está esperando a resolução entre os dois grupos. O grupo receber, o outro grupo assumir todos os contratos, tudo que está previsto em contrato, todas as responsabilidades nesse caso, e dar prosseguimento ao processo daqui, do diligência, essas coisas. Aí sim, após esse acerto, essa operação toda na reta final, quando ela finalizar, aí, ao que tudo indica, segundo o Bruno Rodrigues, aí vem o aporte. O pessoal lá recebe os 8 milhões, o aporte financeiro cai no Santa Cruz para o Santa atualizar a questão salarial e já começar a pensar na Série C e na janela que vai se abrir no dia 20 de julho. É isso, uma situação realmente complicada na vida do Santa Cruz, mais uma vez, né? Muito complicada. Porque o clube, minha gente, está em condições financeiras terríveis. Está lá no fundo do poço. É a chamada condição pré-falimentar que o Santa Cruz se encontra nesse momento. Nosso Aldo até lembrou algo importante aqui, que até para atrapalhar, o Santa ele poderia se capitalizar mais jogando no Arruda. Nem isso, né? Nem isso. Por quê? Porque no Arruda é mais barato para o Santa mandar jogos, e no Arruda tem toda a questão de bares, onde o Santa ganha mais. Tem a questão da loja oficial do clube vender muito mais em jogos no Arruda, principalmente em jogos, por exemplo, com público de 20 mil, como foi o caso. Quando o jogo é no Arruda, a média aumentaria. Aumenta consideravelmente. Inclusive, as pessoas que têm ainda camarote, cadeiras, Sim. Eles pagam atualizadíssimos. E o patrimonial do Santa Cruz recebe isso. Agora, E grande parte, pelo que me passaram, inclusive uns valores em Excel me passaram,
que grande parte dos valores que entram de camarotes, essas coisas, elas vão direto para o clube, para o executivo, e não para a comissão patrimonial. Exatamente. Então, fica essa. O Arruda parado é prejuízo para todo mundo, mas principalmente para o Santa Cruz Futebol Clube, né? Você termina não reinvestindo no patrimônio do Santa Cruz, porque o dinheiro chega no patrimônio, o executivo pega. Então, eu tenho certeza absoluta que a média do Santa, que hoje está em 15 mil na Série C, ela seria 50% maior se o Santa estivesse jogando no Arruda. Muito maior, eu acho. Muito maior. Por todas essas condições que o estádio dá. A torcida, os bares. Proximidade, jogos tudo, sábado à noite, tudo. Pessoal aqui perto, mora Mais perto, público, enfim, tudo. Mas descuidaram de uma maneira tão grande com a Arruda que, pelo amor de Deus.